Queridos, estamos aí, né, há 4 dias, segunda, terça, quarta, quinta, né, 4 dias do aniversário da nossa igreja. Dia 21 de setembro de 2023, nos dias 21 ao dia 24, estaremos celebrando o aniversário da nossa igreja. É festa, é tempo de festa, é tempo de celebrar. E eu conto com vocês aqui todos esses dias, né? Os irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet. Estamos convidando muitas pessoas, muitos amigos, né? Eu sei que durante a semana muitas pessoas trabalham, estudam, mas muitos irmãos têm falado que vão vir porque aqueles irmãos que, né, de outras igrejas, normalmente no sábado, no domingo, tem evento nas igrejas deles, e eles falaram: pastor, na quinta-feira eu estou lá, pastor, na sexta-feira eu estou lá. Então nós estamos com uma expectativa de receber muitos amigos, muitos irmãos, para agradecer a Deus por esses dias, por esses anos, né? São 6 anos que nós estamos aqui orando, adorando, se conseguiu pode colocar, orando e adorando e louvando a Deus e bendizendo ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito, por tudo isso que Ele construiu nesse tempo. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Que Ele pode estar certo, não tem a ver conosco, não tem a ver comigo, não tem a ver, sabe, tem a ver com o próprio Deus. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos incendeia, é Ele que nos convence, que nos constrange, é o próprio Deus. E assim, querido, nós vamos de glória em glória. Um dia, daqui 10 anos, não sei, só Deus sabe. Por certo, o Senhor estará nos avivando, porque o nosso Deus é um Deus de crescimento, é um Deus de aperfeiçoamento. Se nós nos mantermos na presença dEle, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos moldando aos poucos e transformando a nossa vida, o nosso caráter para o seu próprio louvor. Querido, está aí uma frase de John Wesley: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e nada desejam senão Deus, que abalaremos o mundo. O tema da festividade da nossa igreja é o quê? É: as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão diante da igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor, poderosa, ousada, cheia de promessa de vitória, precisa, querido, de homens, de mulheres, de vidas comprometidas, consagradas, separadas para abalar. Porque as portas do inferno são grandes, são poderosas, sim. Elas não têm todo o poder, mas elas têm cadeias. As portas do inferno. Poderíamos falar sobre portas do inferno, mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas se existe uma promessa que nós vamos abalar, porque uma vez uma grande pedra foi movida, foi removida, porque o nosso Senhor ressuscitou. E aquela porta não pôde prender o nosso Senhor. Aquela porta também representava uma porta do inferno. Porque a morte é um negócio que nos remete ao inferno. Obrigado, meu filho. A morte traz essa ideia de coisa ruim, de coisa horrível. Afinal de contas, ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ser arrebatado, né? Mas nem todos, né, seremos arrebatados. A grande maioria, se podemos dizer assim, provarão a morte.
E isso só de falar, tem gente que já tem medo. E a morte estava ali, diante do nosso Senhor. Ele se agonizou, ele sentiu a dor de quando a morte se aproximava dele, mas não pôde detê-lo, porque aquela porta não pôde prender o Senhor Jesus. Abalou aquelas portas, a pedra rolou. Querido, é sobre isso. Dai-me 100 homens. Era a oração de John Wesley, num tempo em que a igreja estava vivendo um período terrível na história. Tinha passado aquele grande momento da Revolução Protestante de 1500, com Lutero, Agostinho, aqueles homens vinham caminhando. Chega já por volta de 1700, aparece esse jovem, e eles começam a orar ainda na universidade. Eles criam um grupo, que era o grupo dos santos. Era um grupo de jovens na universidade que começaram a se reunir para orar todos os dias, para estudar a Bíblia no ambiente da universidade. Decidiram começar a visitar órfãos, visitar os presídios, e eles fizeram uma revolução. Homens que tiveram uma revelação, e essa revelação tem a ver com o pecado. Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado. E eu quero falar nessa noite sobre isso. Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, e o verso de número 12. Se você puder se colocar de pé para nós lermos esse texto sagrado e orarmos mais uma vez ao Senhor, pedindo a sua graça para esse momento, eu vou te agradecer. Aos Romanos, capítulo de número 5, verso de número 12. Escrevi algumas coisas aqui. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, estamos reunidos, ó Deus, e pedimos ao Senhor nesse momento que envie o Espírito de revelação, que nos ensinaria toda a verdade, nos revelaria e nos ajudaria, nos convenceria do pecado, nos convenceria do erro e nos guiaria por caminhos retos. Que o Espírito Santo do Senhor esteja neste lugar, nesse momento, trazendo luz ao entendimento, iluminando as mentes e os corações, e que todo pensamento esteja cativo a obedecer a tua palavra. Fala conosco, tenha misericórdia de mim, faz-me lembrar daquilo que o Senhor quer falar. Usa-me para o teu louvor, abençoa os ouvintes, os que estão em casa pela internet, que todos tenham revelação da tua vontade, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Pode se assentar. Assim, querido, como um contrato impõe as suas condições. Quem aqui, já firmou algum contrato? Acredito que todo mundo aqui já firmou algum tipo de contrato, né? Seja um contrato comercial, seja um contrato trabalhista. Alguém já firmou algum contrato? Todo contrato tem, o contratado e o contratante. Tem as suas regras, seus artigos, suas cláusulas e as condições
para que aquele contrato seja honrado. E quando esse contrato não é honrado, acontece que uma parte perde o direito por não cumprir uma das suas obrigações. Quando você perde o direito, você passa a estar sujeito a algum tipo de punição que aquele contrato te impõe. Isso é uma condição do que acontece quando você quebra o contrato. Uma pessoa que peca, como nós pecamos, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Falávamos agora que o nosso Senhor morreu, mas ele não pecou, pastor. Mas ele passou por tudo que nós passamos para nos dar exemplo. E por causa disso ele venceu a morte, porque a morte está ligada ao pecado. É isso que está dizendo o texto sagrado. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte entrou porque ela é o salário do pecado. E parece que isso estava no contrato quando Deus disse para aquele casal no paraíso. Olha o paraíso. Tudo, pode comer de tudo, só não toca ali. Subentendia que se ele tocasse ali, ele estava quebrando o contrato, estava quebrando um acordo que o próprio Deus firmou com o homem. E esse homem quebra esse contrato. E isso, querido, ele ficou sujeito às condições que o salário do pecado era a morte. O diabo mentiu para ele. Não foi isso? Vai morrer nada. Ele falou que você vai morrer? Não, não vai morrer. Pode comer, você não vai morrer. É que ele não quer que você fique inteligente igual ele não quer que você saiba das coisas como ele sabe. Não foi essa mais ou menos o diálogo da serpente, do diabo, com Eva a princípio. E ali, querido, eles pecam, eles quebram o contrato. Então, querido, a quebra de um contrato impõe em nós condições que nós já sabemos. Sabe, você vai lá, assina um contrato hoje com a operadora de telefonia, aí você vai lá, quebra o contrato, aí quando vem, eles cortam a linha, aí você quer reclamar, mas tem um contrato. Muitas vezes você perde até a causa na justiça, porque aquele magistrado vai dizer, olha, mas você assinou o contrato. Você sabia muito bem o que dizia o contrato. Então, querido, o diabo é como um vendedor esperto. O diabo, ele oferece o pecado através do mundo e tenta nos iludir sem mostrar as consequências de quem adquire o que ele oferece. Tem um trecho de uma mensagem, se eu não me engano, até do pastor Cláudio Duarte, aquela mensagem do político. Vocês lembram? Que você entrava num elevador e aí tu descia lá e o anjo falava para você. A pessoa morria, né? E quando a pessoa morria, ele ia levado ao céu e levado ao inferno e ele tinha que escolher onde ele queria ficar. Um negócio mais ou menos assim, né? E aí o camarada morre e aí o anjo leva ele lá na porta do céu e dá uma olhadinha, aquele lugar tranquilo, né? Aquela brisa suave, aquele gramadinho verde, aquela paz, né? Aquelas campinas, aquele lugar maravilhoso, aquele paraíso. Ele olhou, pá. Aí, vamos dar uma visitinha lá embaixo. Aí o diabo vai e leva ele lá embaixo. Aí abre, né? A porta do elevador.
Ele vê aquela galera zoando, muita mulher, muita coisa bacana, é praia. Ele olhou, caramba, aqui é que é legal. E ele olhou, tá, e todo mundo alegre, feliz, queimando uma carne, zoando. Ele falou, rapaz, lugar agitado, música, negócio bacana. Aí ele falou assim, agora vamos lá. Aí subiu de novo, chegou lá na porta do céu, camarada, e aí, já decidiu onde você quer ficar? O anjo mostrou o céu, o diabo mostrou o inferno. E aí ele falou, rapaz, olha, virou para o anjo, pô, vocês são muito legal, aqui é muito bom, poxa, uma paz, um lugar muito gostoso, fresquinho, né? Ar-condicionado central, né? Aquele negócio, muito paz, mas olha, vou ser sincero, você me desculpa, mas não combina muito comigo. Eu gosto mesmo de um lugar mais agitado, mais animado, eu vou ficar lá embaixo. Aí o anjo, olha, não tem volta, hein? Não pode ficar tranquilo, eu estive lá, eu olhei, é muito legal mesmo, eu vou ficar lá. Aqui é muito bom, o lugar de vocês aqui é muito bom, mas é para aquelas pessoas mais calmas, eu sou muito agitado. Aí fechou o elevador, empurrou, ele desceu. Quando abriu a porta, meu irmão, o diabo já meteu o pé nele e já caiu lá de cambalhota, o diabo com garfo, fogo, aquele negócio aqui. Que é isso? Que é isso? Você botou no lugar errado. Não, rapaz. Cadê aquela turma, festa, aquela coisa? Não, rapaz, a gente estava em campanha, agora é a realidade. O diabo vende uma ideia. Mas quando você realmente chegar do outro lado, acabou a campanha, né? Cláudio Duarte faz uma alegoria com a política, né? Ele estava brincando na pregação com os políticos, né? O político em campanha promete céus, né? E aquela coisa toda, e depois é só a graça, só o sufoco para a população. Então era essa a ideia. O diabo, ele vai tentar nos iludir, mostrando o prazer, mostrando as coisas sem mostrar as letrinhas pequenas. Agora é muito comum, os contratos agora trazem aquelas letrinhas pequenas, que ninguém quer ler aquelas letrinhas, né? Quando passa na tela da televisão, passa tão rápido, não consegue nem ler. Meu Deus, como é que eu vou ler esse negócio? Mas está ali, as condições estão ali. Aquelas condições são as condições que você ignora, que não são favoráveis a você. São favoráveis àquele que está te vendendo, ao vendedor. Quando você falou, não, mas você não leu lá aquelas letrinhas pequenas, estava no contrato. O apóstolo João, querido, ele se preocupa muito com a igreja do Senhor. Né? Já falamos aqui semana passada, sobre retrasado, né? Sobre vencer. Quem é que vence o mundo? Senão aquele, né, que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, nós temos na Bíblia as letrinhas. Mas o bom é que o nosso Deus não engana ninguém. Não são letrinhas. São letronas mesmo, né? Porque o nosso Deus é um Deus grande. E Ele deixou muito claro para nós que o pecado vai gerar a morte. Isso está no nosso contrato. Porque quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós estamos assumindo compromisso com Ele. E essa frase desses homens, né, dessa oração de John Wesley, ela aponta para isso. Homens que têm medo do pecado. Porque sabem exatamente qual é a consequência do pecado. Porque o pecado trouxe a morte. A morte passou a todos os homens. Se isso, querido, não te assusta, tome cuidado. Se o pecado não te assusta, você tem que tomar cuidado. Você aceita as condições do pecado.
E quando a gente peca, nós nos sujeitamos. A Bíblia diz que nós somos servos daquele a quem nós nos sujeitamos, a Deus ou ao diabo. Quando nos santificamos, nós nos sujeitamos a Deus para o agradar, para o servir, porque Ele mandou, sede santo como eu sou santo. Nós louvamos aqui uma canção muito linda, né? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e era, é, e há de vir. Estão rindo de mim, só porque eu não sei a letra do hino. Mas eu sei, é santo, santo, santo. Santo, querido, é o nosso Deus. E Ele nos chamou para a sua santidade, para a sua vida. Ele estabeleceu isso. E o adversário, ele é o enganador. Ele determinou que a gente vai ter que falhar, porque literalmente a palavra pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. Sabe qual é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo. A nossa direção. Você mira em Jesus. Você está olhando para o alvo. Você está olhando para o alto, olhando para Ele, seguindo Ele. A gente precisa estar olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É o nosso alvo. Coloca isso no seu coração. Não é pastor nenhum, não é líder nenhum. O seu alvo é Cristo. Toda vez que você erra o alvo, você peca. É isso que é pecar. Pecado é errar o alvo. Mas não é um alvo que você atinge para ofender, é para alcançar. A ideia é de que você não vai se desviar, você vai naquela direção, um caminho reto, um caminho direito. E quando você erra, querido, você peca. Errar o alvo. Foi nisso que aquele casal fez. O alvo deles era agradar a Deus, era ter um relacionamento com Deus. Todos os dias Deus estava com eles. Eles tinham toda a providência, todo o cuidado. Mas em um momento eles deixaram de olhar para Deus. Olharam para a serpente. Deram ouvido à serpente, às mentiras do diabo, e se sujeitaram à quebra do contrato. Vamos aprender quais são as condições propostas ou impostas pelo pecado. E aí eu estava estudando um pouco, lendo um pouco, muitos textos que os irmãos já conhecem, né? Mas vale a pena nós refletirmos nessa noite, para nós não errarmos o alvo. Porque se nós nos distrairmos, nós vamos dar ouvido à serpente. Né? A antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, ainda está entre nós, tá, querido? Não se iluda. Não pense, não, que ele vai soprar uma voz, né? Antigamente no desenhozinho, era o diabinho e o anjinho, né? E é mais ou menos desse jeito. O diabo, ele está aí enganando. Então, querido, se uma pessoa peca, ela erra o alvo. E o que a Bíblia diz sobre isso? Quais são as condições que a Bíblia coloca para nós? Está imposto diante de ti a bênção e a maldição. Né? Deuteronômio 28 já fala sobre isso. Mas vamos trazer um pouco para o Novo Testamento, para a Nova Aliança. Porque todos nós aqui, olhando assim, eu percebo que todos nós aqui já fizemos uma aliança com o Senhor. E a nossa aliança é esse testamento, é um contrato. A Bíblia é dividida entre o antigo e o novo contrato. Antiga aliança, nova aliança. Antigo Testamento, Novo Testamento.
Todos os cristãos fizeram essa aliança com Jesus. E a primeira condição, querido, para essa quebra de contrato é a quebra da comunhão com Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 6. Coloca para nós, por favor. E aí nós estamos sujeitos a isso. Todas as vezes que nós quebramos um contrato, erramos o alvo, a primeira condição que a gente cai é essa daí, é a quebra da comunhão com Deus. Porque se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É mentira que um crente está na luz se ele anda nas trevas. A primeira condição imposta pelo pecado é a quebra de comunhão com Deus. Nós lemos aqui, Salmos 42, verso 7, coloca para nós. Esta é uma das piores consequências do pecado, querido. Veja que aconteceu ali, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Um abismo chama outro abismo. A pior condição para o crente é quando ele peca. Porque ele já entrou em um abismo. E diz a Bíblia que um abismo chama outro abismo. Por quê, querido? Porque ele já quebrou a comunhão com Deus. Veja o que está escrito lá, Isaías capítulo 59, verso 2. Ao se distanciar de Deus, toda sorte de mal cercam a vida do homem. Quem é o nosso guarda? Quem é o nosso protetor? Quem é o nosso ajudador? É Ele, o próprio Deus. Veja o que o profeta Isaías disse no capítulo 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados? Para quê? Mas a gente está orando, pastor. Mas você está orando em pecado. Diz o texto sagrado, para que ele não te ouça. Se você está vivendo no pecado, você está separado, as iniquidades separam vós e Deus, e os pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ei, é muito grave quando a gente peca, porque a gente rompe aliança com Deus. E Deus para de ouvir as nossas orações. É interessante isso, querido. Embora Ele seja misericordioso, mas que oração então que Deus vai ouvir do pecador, pastor? Ele só vai ouvir quando vier a oração do arrependimento. Não adianta você ficar pedindo coisas que Ele não vai te dar. Né? Lembra do pecador lá, do filho pródigo? Eu imagino que ele devia orar. Meu Deus, me ajuda. Estou passando necessidade, estou passando por dificuldade. Me ajuda, me ajuda. Deus não me ajuda, Deus não me ajuda. E Deus não ajudava. Até ele desejar comer as bolotas de porco, e aí ele cair em si e se arrepender. Querida, a primeira condição imposta pelo pecado é a quebra da comunhão com Deus. Que nós temamos isso. Por isso que John Wesley faz essa oração: me dê 100 homens que temam o pecado. Querido, porque se você pensar em viver sem Deus e não tiver medo disso, meu Deus, tenha misericórdia. Não perca a sua comunhão com Deus. A segunda condição, querido, é andar nas trevas. Primeira coisa que acontece conosco é a quebra da comunhão. Perdeu a comunhão com Deus? A outra coisa que vai acontecer com quem peca é andar nas trevas. 1 João capítulo 1, verso 7.
Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O pecado está relacionado diretamente com as trevas. Quando o crente peca, ele erra o alvo, a comunhão com Deus é quebrada, e ele passa a andar nas trevas. Porque o pecado é obra das trevas. Se os teus olhos forem trevas, todo o seu corpo será treva. É a treva, querida, a treva que nos rodeia. A segunda condição imposta é essa: a pessoa passa a andar nas trevas. O pecado cega a pessoa. A ponto, querido, que a pessoa não consegue reconhecer que está no pecado. Ela entra numa treva que ela vai tentar justificar os seus erros e vai passar a andar em trevas, porque enquanto a pessoa não reconhece que está no pecado, tentando justificar o seu pecado, ela vive na treva, porque o diabo cegou o entendimento do incrédulo. Essa é a segunda consequência. Quebra a comunhão com Deus, começa a andar nas trevas. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 5, verso 12. Nós não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Devemos reprová-la, porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe. Tem pecado, querido, que a gente não pode nem comentar. Porque até falar é vergonhoso. Porque são coisas das trevas, é feito em oculto. Nós não podemos ser cúmplices. Efésios capítulo 5, verso 11. Volta um versículo. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, porque o que eles fazem em oculto, até dizer é vergonhoso. Até dizer não faz bem. Veja com o nível da pessoa que erra o alvo, que quebra a comunhão com Deus e começa a andar nas trevas. O pecado tenta escurecer o brilho de Deus em nossas vidas. Veja o verso 14. Verso 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. E Cristo, me parece que agora, mais uma vez, a morte relacionada ao pecado. Se isso, querido, não me assusta, se isso não te assusta, eu me sujeitar a perder a comunhão com Deus, andar em trevas, viver como um morto. A palavra para nós é despertar. Porque Cristo te esclarecerá. Porque Jesus é a luz. Olha o que João falou: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. É a luz, querido. O lugar do crente é na luz. O lugar do crente é vamos dizer assim, na transparência. É muito desafiador você viver num Big Brother, né? A sensação de que todo mundo está te vendo. Todos os seus atos. Mas é exatamente isso que é andar na luz. As suas obras podem ser vistas. Todo mundo pode ver. Se pudesse colocar uma câmera dentro do teu carro, se pudesse colocar uma câmera dentro do teu quarto, uma câmera dentro da sua casa, na sua cozinha, lá no seu escritório, você ficaria à vontade? Você não ficaria à vontade? Né? Ah, pastor, mas é invasão de privacidade. Vai reclamar com Deus, porque os olhos do Senhor estão como chama de fogo, o tempo todo te olhando.
vai dizer para Deus: Senhor, fecha o olho aí que agora eu vou tomar banho. Senhor, fecha o olho aí que agora eu vou namorar aqui com a minha esposa. Você acha que Deus vai fechar o olho? Não, meu irmão. O olho dos olhos do Senhor estão como lá, o tempo todo, dentro do carro, dentro do banheiro, dentro da casa, em todo o tempo. Se a tua obra não puder ser vista por Deus, é trevas. E quão terríveis são essas trevas. Eu preciso ter medo disso, porque o pastor não está vendo, mas o meu Senhor está vendo. Você está entendendo isso? E ele sabe, me parece que Deus está com um contrato na mão. Não é como quem te persegue, não é como quem quer te derrubar, quer esfregar na tua cara, não, é porque ele te ama, porque ele pagou um preço, você é dele. E você é dele, ele pagou um preço, e o diabo quer te roubar dele, o diabo quer te tirar a comunhão com ele quer estar do teu lado o tempo todo, e ele está o tempo todo falando com você: meu filho, minha filha, eu te amo, tu me ama, quem me ama, obedece o meu mandamento, eu te salvei, eu te purifiquei, eu te limpei, eu te santifiquei. Por que você vai comer essas bolotas? Por que você vai comer esse vômito de novo? Porque é assim, querido. Pedro fala sobre isso, não é verdade? Que o homem, quando peca, é como um cão que volta ao seu vômito. Nós já passamos dessa fase. Deus já nos purificou, Deus já nos limpou, Deus já nos tirou o pecado, já nos tirou das trevas, nos trouxe para o seu reino. E aí, às vezes, a gente faz igual aquele porquinho, né, de estimação. A dona de casa compra o bichinho, passa perfume, é uma coisinha linda, bota o lacinho e cuida e dorme na cama com ela, é uma beleza, é um porquinho. Mas daqui a pouco ela distrai, o bichinho vê uma vala e fuça dentro da vala e começa a sair lá de lá todo sujinho, fedorento. É o espírito de porco. O diabo, querido, ele tem um espírito de porco, porque Deus te limpou. Você já está limpo pela palavra. Você já está cheio do Espírito Santo. Você está na presença de Deus. E por que o diabo cisma de te enfiar lá na vala? Para entristecer Deus. É para entristecer Deus, querido. Não entristeçais o Espírito Santo. Isso precisa me incomodar. Isso precisa te incomodar. Eu preciso ter medo de entrar nesse processo. A terceira condição que o pecado nos leva é o do engano. João 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. A terceira condição é essa, querido, o engano, ser enganado, assim como a serpente enganou a Adão e Eva ali no paraíso. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, continua enganando milhares de vidas. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. E não é de admirar, querido, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. É o mesmo diabo, é a mesma serpente, é o mesmo enganador. Enganou uma terça parte dos anjos, enganou Adão e Eva, enganou milhares e milhares, e ele continua enganando. E você pensa que as ideias absurdas que vêm na nossa cabeça, ela veio do nada? Os desejos que surgem do nada na nossa carne. É a ideia de quem? Mas pastor, eu estava na igreja, estava uma bênção. E olha, eu orava, eu cantava, eu pregava, eu profetizava, mas não sei o que aconteceu. Aconteceu um negócio, não sei por quê. Eu comecei a andar com tal pessoa, eu comecei a ver tal
coisa, eu comecei a assistir isso, eu não sei, eu fui desanimando, quando eu vi, eu estava pecando, quando eu vi, eu parei de adorar a Deus, olha lá. É o mesmo bicho ruim, é a mesma serpente que enganou Eva, né? Estava dentro do paraíso. Tinha lugar mais seguro do que lá dentro do paraíso, querido? Não tinha lugar mais seguro do que o paraíso, muito mais seguro que a minha casa, que a sua casa, do que aqui a igreja. Mas ele foi lá. Não adianta a gente se enganar. E o diabo vai tentar nos enganar. O pior é que ninguém se engana com o pecado. Ele continua a ser enganado. Tiago 1, verso 21 e 22. Por isso, rejeitando toda a imundície, superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Vamos ver Tiago 1, verso 21 e 22. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos. Veja bem, querido. Às vezes, nós ouvimos a palavra. Olha o que Tiago fala. Eu achei interessante essa palavra, superfluidade de malícia. Rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia. Uma coisa, a malícia, ela é, mesmo tempo que ela é superficial, é uma coisa fina, uma coisa suave, que você não percebe a ação do diabo um negócio tão delicado, um negócio que vai acontecendo, e parece que não é errado. Olha que a ideia que Tiago está dizendo. Nós precisamos rejeitar toda a imundícia. Aí ele fala, recebe com mansidão a palavra em voz enxertada. Porque, querido, quando a gente está errando e alguém toca no nosso erro, a gente fica muito bravo. Mesmo sabendo que é a verdade. Olha lá. Aí Tiago fala, recebe com mansidão essa palavra que Deus está dando. Sabe por quê? Porque ela pode salvar a sua alma. É a palavra que... A gente se ofende quando alguém toca no nosso erro. Mas é porque a gente está errado. Olha o que o texto está dizendo. Nós temos que receber com mansidão. E às vezes a gente fica muito chateado quando a palavra do próprio Deus. Mas a gente não pode se enganar. Ele diz, olha, sede cumpridores e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então eu vou me enganar todas as vezes que eu ouço a palavra, que eu recebo a palavra, que ela é enxertada em mim, me confronta, me mostra o meu erro, me mostra o meu pecado, a minha falha, e eu não cumpro a palavra. Eu fico só ouvindo. Pode ouvir. Se não cumprir, o diabo está te enganando. O diabo vai me enganar. Ele vai enganar todos. O diabo não está preocupado se você está vindo na igreja. O que interessa para ele é que você não obedeça a palavra. Isso para ele é o mais importante. Porque o crente na igreja, vivendo no pecado, para ele é até lucro. Sabia? Porque ele gera escândalo. Ele gera confusão. Ele gera polêmica. Esse crente que vive... Por isso que Paulo, ele foi um pouco duro nesse dia. Não é duro, querido, sabe? É um negócio que às vezes a gente fica até constrangido de falar. Quando Paulo diz, olha, sabe aquele que se diz crente? E está na igreja e vive no pecado? Afasta-se dele. Pastor, mas todo mundo tem pecado? Sim, todo mundo tem pecado. Eu tenho pecado, todo mundo tem pecado.
Mas existe, querido, aquele que peca voluntariamente, aquele que peca e sabe, que faz questão de descumprir a regra. É disso que Paulo está dizendo. Você pode ler lá, né? Vamos dar uma lida, para mim não ficar só nas minhas palavras. Às vezes a gente fala e não cita o texto, mas abra sua Bíblia no 1 Coríntios capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo número 5. Versículo número 8. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da malícia. Paulo também fala da questão da malícia, mas com o asmo da sinceridade da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores do mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Você entendeu o que Paulo está dizendo? Se você ficar assim, então eu não vou andar com ninguém, porque lá meu vizinho, meu parente, meu fulano e tal, é tudo pecador. Não, não é deles que Paulo está dizendo. Verso 11. Mas agora eu vos escrevi, que não vos associei com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem com mais. A quebra do contrato, Paulo está dizendo, quebrou com Deus e quebrou com a igreja. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai os que estão de fora, os que estão de dentro. Eu li errado. Não julgais vós os que estão de dentro? Ele está perguntando. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Veja, querido, a que nível. Olha, isso é o pior estágio de uma igreja quando ela tem que excluir uma pessoa. Né? E hoje em dia ninguém nem fala mais sobre isso. Porque a gente leva para a questão da ética, né? Nossa, excluiu a irmã, excluiu o irmão, porque está vivendo no pecado. Mas é uma orientação, porque o pecado, querido, ele te quebra a comunhão com Deus, ele te engana e ele quebra a comunhão com a igreja. Porque você está aliançado com a igreja. Jesus é o Deus da igreja. Nós não podemos entrar por esse caminho. Por isso que aí eu me lembro da oração de John Wesley, me dê 100 homens que tenham medo do pecado. Porque o dia que nós tivermos medo do pecado, levarmos em consideração tudo de ruim que o pecado traz para a nossa vida, a gente vai vigiar muito mais. A gente vai ter muito mais autoridade para servir a Deus. A quarta condição, querido, não confessar. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A quarta condição é essa. O diabo vai dizer para você, não confessa o teu pecado. A pessoa não confessar o pecado, esconder o pecado, esconder o erro. O inimigo tenta a pessoa para não confessar os seus pecados. E a Deus, porque se fizer isso, sinceramente será perdoado. E eu me lembrei agora daquele povo lá de Jonas, vai pregar em Nínive. Qual foi o pensamento de Jonas? Eu não vou. Por quê? Porque eu sei que se eu for pregar o arrependimento, eles vão se arrepender e Deus vai perdoar.
É isso, querido. Deus nos ama. Ele nos quer bem, mas Ele quer que a gente se arrependa dos nossos erros. E o diabo vai dizer para você, Provérbios capítulo 28, verso 13, que o que confessa e deixa alcança misericórdia. O diabo sabe disso. Então ele vai te enganar. Olha, não conta, não fala. Olha, não faça isso. Esconde a sua transgressão. Provérbios 28, 13, olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Mas o diabo vai tentar te enganar, falando, encobre, vive na mentira, vive no erro, não assuma a sua falha, não vem para a luz, né? Lembra que João falou? Se andarmos na luz, quando você encobre, você fica na treva. Quando você revela a sua falha, tira a máscara, tira aquilo que está escondendo, você vem para a luz. E se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado ali. O que encobre as suas transgressões, nunca. Mas o que as confessa e deixa, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Por isso que Ele não está com o contrato na mão para nos amedrontar. Não. É só para nos mostrar que Ele é reto, que Ele é justo. Mas Ele tem aqui o escape. Ele tem aqui a solução para os nossos problemas. Toda vez que nós errarmos o alvo, o próprio João escreveu no capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, olha só, isso é tão lindo, querido, já falei isso aqui uma centena de vezes, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não, a ideia é que ninguém peque, querido, mas se alguém pecar, temos o quê? Um advogado, você está aqui, ele está aqui, o nosso juiz, o Senhor dos Exércitos, mas Jesus é o nosso advogado. Então, tem uma cláusula também de restauração, tem uma cláusula também de reconstruir, de voltar, é o arrependimento, é a confissão. Então, querido, veja, eu vou parar por aqui por causa da hora, mas nós não podemos, querido, de forma alguma, permitir a ideia de aceitar o pecado na nossa vida, de aceitar o erro na nossa vida. Essa é uma luta minha, essa é uma luta tua. Cada um de nós é tentado pela nossa própria concupiscência. Tiago escreveu também na sua carta. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É isso que é a nossa grande batalha espiritual. Isso vai fazer a gente errar o alvo. Não se engane, querido. É o poder, é o dinheiro, é o sexo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, muitos querendo ficar ricos, caem em tentações e ciladas. Mas ele também diz para Timóteo, Timóteo, foge das paixões da mocidade. Então, queridos, está diante de nós a bênção e a maldição. Nós vamos errar o alvo ou nós vamos olhar para o alvo? Vamos olhar para Cristo. Vamos, todas as vezes que falharmos, buscarmos o arrependimento, buscarmos a reconciliação. A sétima condição, né, eu coloquei aqui 7, eu citei 4, depois vocês vão ler lá. Mas a sétima condição é a desobediência. Então o diabo ele te separa de Deus, te coloca nas trevas, te engana que você não precisa confessar, ele vai te levando de um abismo para o outro, e aí ele vai fazer de tudo para você continuar desobedecendo a Deus.
Isso é o que vai te levando a se afastar de Deus, até que você não tenha mais força para voltar. Mas diz o texto sagrado, Romanos capítulo 3, verso 23, né? Que o pecado gera essa morte. Vamos ver lá, Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a condição. É aí que começa o plano da salvação. O plano da salvação passa pelo reconhecimento do pecado. Todos pecaram. Não tem um, não tem dois, não tem três. É todos, todos é todos. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer. A Bíblia diz, a profecia lá no Éden, que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Porque a serpente enganou Eva. Porque é por causa da serpente entrou o pecado no mundo por causa da desobediência. Mas ele esmagou a cabeça da serpente. Ele pisou. Ela feriu o calcanhar, mas ele pisou na cabeça da serpente quando ele ressuscitou. Quando ele ressurgiu, ele derrubou aquela porta que estava prendendo nele. E a morte foi vencida, querido. E a morte foi vencida e as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja, porque ela foi vencida. Agora, ele diz, eu venci o mundo, nos dando uma direção que a gente pode vencer, mas vai depender da nossa obediência, vai depender da nossa submissão, porque se nós pecamos, nós nos submetemos, somos servos do pecado, mas se nos arrependemos, se buscamos o perdão, somos servos do Senhor Jesus. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O diabo pode vir, querido, com uma lista do seu pecado, com uma lista do meu pecado. Ele pode botar aqui agora, porque ele sabe que eu já pequei muito. Ele pode vir, mas eu vou dizer, o sangue de Jesus me lava e me purifica de todo o pecado, porque eu já parei de pecar, porque eu já confessei o meu pecado, porque eu vivo em vitória, nenhuma condenação há, querido. Você precisa crer, eu preciso crer, se nos arrependemos. O arrependimento é isso, é esse princípio, querido. É a palavra que começa, Jesus começa pregando o arrependimento. Arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A igreja é um lugar de pessoas arrependidas. Não é lugar de pessoas perfeitas, não. Não é lugar de pessoas que não erram, não. Mas é lugar de pessoas arrependidas. Que não tem prazer no pecado, que todas as vezes que peca, lamenta, chora, fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu pequei, me perdoa, me ajuda, eu não quero mais voltar nesse nível. Não é? Aquela coisa do altos e baixos, um dia você está em cima, um dia você está embaixo, um dia você está em cima, um dia você está embaixo. Mas tem que ser assim, querido, olha, numa subida, tá? Não numa caída, porque um dia você está em cima, um dia você está embaixo. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Um dia você está em cima, outro dia você está mais embaixo. E aí você vai caindo. Mas nós vamos mudar isso. É assim, olha, a tendência é de alta. Você já viu um gráfico em tendência de alta? Ele dá um pico e ele desce. Aí depois ele dá um outro pico mais alto que aquele pico. Ele desce de novo. No outro, ele dá um outro pico mais alto que aquele pico. E assim ele vai. Toda vez ele cresce mais do que ontem. E quando ele cai menos do que ontem. Amanhã ele cresce mais do que hoje. E quando ele cai menos do que ontem. E vai assim. E vai subindo. De glória em glória. Vencendo. Cada dia o seu próprio mal. Mas nunca vai regredir. O crente ele vai progredir. Ele vai se aperfeiçoar. Ele vai orar mais. Ele vai jejuar mais, ele vai se consagrar mais, ele vai se santificar mais, porque ele sabe, querido, que a obra de Deus é uma coisa séria. Porque o que Jesus fez na cruz foi algo muito extraordinário, foi algo muito grande.
E não tem mentira do diabo, não tem condenação, não tem acusação do diabo que vai te parar, que vai te desanimar, porque você está debaixo de uma promessa de vitória. Ele falou: eu venci o mundo. E se você segue a Jesus, você vai vencer. Porque João escreveu: quem é que vence, senão aquele que crê? Se você crê em Jesus, você vai vencer. Você vai vencer, querido, do pecado, você vai vencer a carne, você vai vencer o diabo, e ele não vai poder te acusar. Você vai andar de consciência tranquila, porque você se arrependeu, porque você confessou, e porque você está olhando para Cristo, o autor e consumador da sua fé.